Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia BAI, uma academia de vida agora em nossas casas. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos hoje uma edição especial da Poesia à Quarta-feira, que por acaso hoje será à quinta-feira, mas uma quinta-feira especial, não é? 17 de setembro, data do aniversário de António Agostinho Neto. E esta edição especial foi concebida precisamente para celebrar o aniversário de Agostinho Neto e vamos por isso hoje falar da sua poesia. Agostinho Neto, como todos sabem, nasceu então a 17 de setembro de 1922. Ele nasceu em Icolo e Bengo, foi para Lisboa, foi para Coimbra primeiro, depois concluiu o curso em Lisboa, não é? Estudou e formou-se em medicina em Portugal, mas entretanto esteve sempre à frente de movimentos, precisamente já a partir do grupo de estudantes, não é? De movimentos em prol da independência de Angola, sempre. Foi presidente do MPLA também. Manifestou-se sempre contra a guerra colonial portuguesa, contra a opressão, contra a subjugação de Angola, contra a diferença claramente existente entre as condições de vida do colono e do colonizado. Entretanto, por causa disso, foi preso várias vezes, tanto em Portugal, como em Luanda, como em Cabo Verde, no Tarrafal. Foi preso inúmeras vezes pela PIDE, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Entretanto, conforme ia sendo preso, também aumentava o apoio que ele recebia nacional e internacionalmente. Nomes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir assinaram petições para a sua libertação. Simultaneamente, o mundo ficava a conhecer o que se passava com a guerra colonial portuguesa. E ficava não só a conhecer, como a manifestar-se contra, não é? E a favor de Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola em 1975 e foi presidente de 1975 a 1979, ano em que falece em Moscou por questões de saúde. Bem, e a sua poesia, não é? Podemos separar a sua poesia da sua vida política? Não, não podemos. A poesia de Agostinho Neto é uma poesia de intervenção, é uma poesia de denúncia, é uma poesia que canta as desigualdades existentes no país, que canta a miséria, que canta a pobreza, que canta as condições de vida do colonizado, que canta a necessidade de soberania, de independência, de liberdade. Portanto, são poemas que funcionam como documentos históricos, com fortíssimas conotações políticas, que aliás Agostinho Neto fez questão que estivessem presentes, não é? Não se dissocia o poeta do político, nem do médico, não é? Agostinho Neto, médico, político, poeta, tudo ligado, mas principalmente a poesia e a política são indissociáveis em Agostinho Neto. Nós vamos ver nos poemas que eu escolhi. Eu escolhi, nós na Academia BAI decidimos, como eu disse, cantar a sua poesia, celebrar o seu aniversário pela poesia, e escolhi poemas que são histórias de pessoas, em vez de serem se calhar os poemas mais conhecidos de Agostinho Neto, que todos devem ler de qualquer maneira e conhecer. Escolhi poemas, como disse, que trazem histórias, ok? Histórias de pessoas que viveram esses momentos conturbados, mas históricos e essenciais para a libertação de Angola, mas também que funcionaram como denúncias, não é?
Ok. O livro que eu tenho aqui é este, faz parte da coleção de clássicos da União dos Escritores Angolanos. Eu gostei muito desta edição porque junta não só Sagrada Esperança, que basicamente é o livro que toda a gente conhece, mas também Renúncia Impossível e Amanhecer. Neste livro, nesta edição da União dos Escritores Angolanos, temos um artigo muito interessante de Pires Laranjeira sobre a poesia de Agostinho Neto, e eu queria ler assim só um bocadinho sobre o que Pires Laranjeira diz, apesar de todo o artigo ser muito bom. Ele diz-nos que a poesia de Neto tem capacidade de documentarismo histórico. Por um lado, capacidade de expressão psicológica, social e cultural. E, por outro, de intervenção histórica, dado também o caráter icónico, simbólico, referencial e exemplar do seu autor. Além disso, não havendo, na época da sua produção, um discurso historiográfico profissional suficiente, segundo a perspectiva do colonizado, esse discurso poético podia funcionar como discurso historiográfico de duplo grau, ou seja, como discurso documental que, avaliando a conjuntura histórica face ao passado, mostra, em simultâneo, a subjetividade do sujeito, discurso da história de longa duração e filigrana da história cultural e sentimental. Já agora, aqui na subjetividade do sujeito, não é? O poema que abre Sagrada Esperança é aquele onde Agostinho diz aqueles versos que todos conhecem, né? Aquilo, já não sou aquele que espera, sou aquele por quem se espera. Bem, esperem para eu não errar, está bem? Diz, eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sim? Portanto, mas realmente ele tornou-se o primeiro presidente de Angola, não é? Ele pode estar a falar, sou aquele por quem se espera, pode estar a falar de todos os angolanos, de quem a pátria esperava, que lutasse por ela, não é? Por ela, a pátria, pela sua independência. Mas pode também ser dele próprio, não é? Enquanto presidente de Angola. Como disse, estão indissociáveis, não é? História e literatura, na poesia de Agostinho Neto. Ainda nas palavras de Pires Laranjeira, Agostinho Neto, casando em 1958 com Maria Eugénia Neto, portuguesa, branca, acabaria dando o exemplo pessoal de convivência rássica, que culminaria em 1959 com a coincidência ou a complementaridade de apresentar então a negritude como tendência que estiver em vigor, na sua própria poesia e na de outros, como José Craveirinha ou Francisco José Tenreiro, mas se encontrava exaurida numa conferência na Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa. Acresce ainda que, em 1949, o movimento dos novos intelectuais de Angola, que se transformara em cabeça pensante do movimento popular de libertação de Angola, era integrado por negros, mestiços e brancos. Pode-se afirmar que Neto, na sua poesia, conseguiu, no final da década de 40 e começo de 50, conciliar o panafricanismo, a negritude, o nacionalismo e o marxismo. É, pois, uma poesia riquíssima, cheia de conotações políticas, não é? E também, sim, políticas, mas também sociopolíticas, político-culturais, não é? Mas é literatura. Então, os poemas que eu escolhi são poemas sobre histórias individuais, digamos, que representam todo um povo, mas com um grau de intimidade, de intimismo que eu quis trazer, para não trazer simplesmente os poemas que todos já conhecemos, está bem? Bem, como este que eu já referi de Eu Já Não Espero, Sou Aquele Por Quem Se Espera, que é o poema Adeus à Hora da Largada, tem também essa conotação intimista e também esta conotação geral, não é? Messiânica, se calhar. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança, somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje
Somos as crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar a bola de trapos, nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vidas nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos, dos bairros de pretos, além, aonde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz, os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Bem, um poema fortíssimo, não é? É este próprio poema um hino à liberdade, à necessidade de liberdade e uma denúncia de maus tratos. Eu posso ler todos, infelizmente. Mais um poema. Velho negro, vendido e transportado nas galeras, vergastado pelos homens, linchado nas grandes cidades, esbulhado até ao último tostão, humilhado até ao pó, sempre, sempre vencido. É forçado a obedecer a Deus e aos homens. Perdeu-se. Perdeu a pátria e a noção de ser. Reduzindo a farrapo, macaquearam seus gestos e a sua alma diferente. Velho farrapo negro, perdido no tempo e dividido no espaço. Ao passar de tanga, com o espírito bem escondido no silêncio das frases côncavas, murmuram eles, pobre negro. E os poetas dizem que são seus irmãos. Bem, mais uma vez, denúncia, não é? E aqui também. Temos muito isto também, um respeito muito grande por quem viveu a vida toda no sistema de colonialismo, não é? E o final é este, é o da miséria. Meia-noite na quitanda. 100 reis de Jindungo, Sá Domingas. O sol entrega Sá Domingas à lua, nas quitandas dos moceques. E a quitandeira esperando. 50 reis de tomate, 3 tostões de castanha de caju, 1 doce de coco, Sá Domingas. Ela vende na quitanda à meia-noite, que o filho está na estrada. Precisa de 100 mil reis para pagar o imposto. O sol deixa Sá Domingas na quitanda e ela deixa o do luar. 1 tostão, 2 tostões, 3 tostões, que o coração de Sá Domingas sofre mais do que o corpo na quitanda. E mais um poema de denúncia. E a denúncia sempre mostra a necessidade premente, urgente, da mudança pela qual ele lutava, Agostinho Neto lutava. Civilização ocidental. Latas pregadas em paus fixados na terra fazem a casa. Os farrapos completam a paisagem íntima. O sol atravessando as frestas acorda o seu habitante. Depois, as 12 horas de trabalho escravo, britar pedra, acarretar pedra, britar pedra, acarretar pedra, ao sol, à chuva, britar pedra, acarretar pedra. A velhice vem cedo. Uma esteira nas noites escuras basta para ele morrer, grato e de fome. Bem, é terrível também, não é? Mas obriga-nos a refletir, obriga-nos a perceber também o peso da história, do que foi feito e do quanto era necessário que fosse feito. É muito importante. O último poema que eu vou ler de Agostinho Neto termina, para mim, com os meus versos preferidos de Agostinho Neto. Aqui no cárcere eu repetiria Hikmet, se pensasse em ti, Marina, e naquela casa com uma avó e um menino. Aqui no cárcere eu repetiria os heróis, se alegremente cantasse as canções guerreiras com que o nosso povo esmaga a escravidão. Aqui no cárcere eu repetiria os santos, se lhes perdoasse as sevícias e as mentiras com que nos estralhaçam a felicidade. Aqui no cárcere, a raiva contida no peito, espero pacientemente o acumular das nuvens ao sopro da história. Ninguém impedirá a chuva. Bem, isto é genial, não é? Vou repetir porque isto é fantástico. Ninguém impedirá a chuva. Ficamos aqui. Até ao nosso próximo encontro. Cuidem-se.